Neste vídeo emocionante, você vai conhecer a história de Lucas, uma criança doente que, de forma inesperada, tocou o coração de Neymar, um dos maiores ídolos do futebol mundial. Assista até o fim para entender como o amor e a solidariedade podem transformar vidas. A jornada de Lucas é uma montanha-russa de emoções. Com uma doença grave desde os 5 anos, ele encontra força em Neymar, seu ídolo, que enfrentou desafios pessoais. Não perca o final para ver como um simples encontro pode inspirar esperança e alegria. Em um mundo onde as adversidades podem parecer insuperáveis, a história de uma criança doente nos revela a força do espírito humano. Conheça Lucas, um menino de apenas 8 anos que enfrenta uma grave doença desde os 5. Sua rotina é marcada por tratamentos longos e cansativos que muitas vezes o isolam de seus amigos e de uma infância normal. Apesar das dificuldades, Lucas mantém um brilho nos olhos e um sonho no coração: conhecer Neymar, seu ídolo do futebol. Ele passa horas assistindo aos jogos, torcendo e sonhando com a possibilidade de um dia encontrar seu herói. A vida de Lucas é uma montanha-russa de emoções. Em um dia particularmente difícil, após uma sessão de quimioterapia, ele se sentou em seu quarto e olhou para o álbum de fotos. As imagens de sorrisos e brincadeiras com amigos pareciam tão distantes. A tristeza tomou conta e, em meio a lágrimas, Lucas se lembrou de que Neymar também enfrentou dificuldades. Isso o fez refletir. Se ele conseguiu superar seus desafios, talvez eu possa superar os meus? A conexão que ele sente com Neymar é mais do que uma simples admiração. É uma fonte de inspiração que o impulsiona a continuar lutando. A história de Lucas é um lembrete poderoso de que, mesmo em momentos de dor e solidão, a esperança pode ser encontrada nos nossos ídolos. E assim, a pergunta que ecoa em sua mente é: será que um dia ele poderá transformar esse sonho em realidade? Essa expectativa de um encontro pode parecer distante, mas é essa esperança que dá a Lucas a força para enfrentar cada novo dia. No fundo, todos nós já sonhamos em conhecer alguém que nos inspira. E essa conexão entre Lucas e Neymar, mesmo antes de acontecer, é o que nos leva a acreditar que milagres podem acontecer. A vida de uma criança que enfrenta uma doença grave é marcada por desafios imensos e momentos de solidão. Imagine, então, um pequeno herói lutando contra uma condição que afeta não apenas seu corpo, mas também sua alma. O dia a dia é repleto de tratamentos, consultas médicas e a constante batalha contra o medo e a tristeza. Em um desses dias difíceis, a criança acorda com uma esperança singela: conhecer seu ídolo, Neymar. Essa esperança se transforma em um farol que ilumina até os momentos mais sombrios, mas a realidade da doença muitas vezes a puxa para baixo. Como seria a vida se você estivesse em uma situação assim? A luta diária é pesada e os momentos de alegria parecem escassos. Durante um dia particularmente desafiador, a criança se vê cercada por sentimentos de desânimo. Porém, mesmo em meio a esse turbilhão emocional, há um sonho que brilha: a possibilidade de encontrar Neymar, uma figura que representa força e superação. A jornada emocional dessa criança é uma verdadeira montanha-russa, onde os altos e baixos se entrelaçam formando uma história de resiliência. Nesse contexto, é fundamental entender o impacto que a doença tem na vida dela. Não se trata apenas dos sintomas físicos, mas também da carga emocional que se acumula. Por exemplo, em uma tarde de tratamento, enquanto os outros crianças brincam na sala de espera, ela se sente isolada e triste, lutando contra a solidão que acompanha a sua condição. Esses momentos são cruciais, pois revelam a profundidade da luta interna. A conexão emocional com o ídolo é o que a motiva a continuar lutando. Assim como a criança, Neymar também enfrentou desafios ao longo de sua carreira. Ele superou adversidades que moldaram não só seu talento, mas também seu caráter. Essa identificação cria um elo poderoso,
que mostra que, mesmo em mundos diferentes, a esperança e a força podem unir pessoas de maneiras inesperadas. A transformação começa quando a criança percebe que, apesar de suas lutas, ela não está sozinha. Essa jornada emocional, cheia de desafios, prepara o terreno para um encontro que mudará suas vidas para sempre. Neymar, um dos maiores ídolos do futebol mundial, não se tornou uma lenda apenas por suas habilidades em campo, mas também por sua capacidade de inspirar pessoas de todas as idades. Desde jovem, ele enfrentou desafios significativos, como a pressão de deixar sua família e amigos para se juntar a um grande clube em São Paulo. Essa mudança exigiu coragem e determinação. Ele passou por momentos de dúvida e sacrifício, mas nunca desistiu de seus sonhos. Essa trajetória de superação é o que o torna tão próximo do coração dos fãs, especialmente das crianças que o veem como um símbolo de esperança. A história dessa criança que sonha em conhecer Neymar é uma representação pura de como um ídolo pode influenciar vidas. A criança, enfrentando uma doença grave, encontra força nas habilidades e conquistas de Neymar. Em seu mundo repleto de desafios, o futebol e as vitórias do jogador se tornam uma luz em meio à escuridão. O desejo de conhecer Neymar não é apenas um sonho, mas uma forma de se conectar com a esperança e a superação que ele representa. O destino, em sua mágica inexplicável, pode unir essas duas realidades tão distintas. Quando a criança finalmente tem a oportunidade de encontrar Neymar, a emoção é palpável. A alegria nos olhos dela reflete a força de um sonho realizado. Esse encontro não é apenas um momento, é uma transformação. A criança não só conhece seu ídolo, mas sente que sua luta é reconhecida por alguém que já enfrentou dificuldades. Essa conexão vai além do futebol. É sobre empatia, amor e solidariedade. O que acontece a seguir é ainda mais inspirador. Neymar, tocado pela história da criança, decide se comprometer a ajudar não apenas ela, mas também outras crianças que enfrentam desafios semelhantes. O encontro transforma-se em um catalisador de mudança, mostrando que pequenos gestos podem ter um grande impacto na vida das pessoas. Essa narrativa nos lembra que, independentemente das nossas lutas, sempre há espaço para a esperança, e que heróis não são apenas aqueles que brilham nos holofotes, mas também aqueles que, como Neymar, usam sua influência para fazer a diferença na vida dos outros. O encontro entre Neymar e a criança foi um momento que transcendeu as expectativas, unindo mundos distantes em uma conexão emocional profunda. A criança, que sempre sonhou em conhecer seu ídolo, estava prestes a viver a realização de um desejo que parecia impossível. Ele estava ansioso, imaginando como seria aquele momento, mas também carregava um medo. E se o ídolo não correspondesse à sua expectativa? A emoção estava no ar, palpável, como a tensão que precede um grande jogo. Quando Neymar finalmente entrou no local, os olhos da criança brilharam. A cena se desenrolou como um filme, onde o herói esperava. E o ídolo chegava trazendo consigo não apenas fama, mas também um calor humano que aquecia o coração. A criança queria conhecer seu ídolo, mas então, ao ver Neymar se aproximando, a emoção tomou conta e lágrimas de alegria começaram a rolar. Era um momento que parecia estar longe da realidade, mas ali, em meio a risadas e abraços, a abaça mágica aconteceu. Neymar, com seu jeito carismático, se agachou para ficar na altura da criança e a cumprimentou com um sorriso genuíno. Ele não era apenas um jogador de futebol. Naquele instante, ele se tornara um amigo. A conexão foi instantânea e as palavras trocadas foram como um bálsamo, curando um pouco da dor que a criança sentia. A empatia estava presente e a criança percebeu que Neymar realmente se importava. Esse encontro não foi apenas sobre a fama de Neymar. Foi sobre como um simples gesto pode transformar a vida de alguém. O ídolo, percebendo a força daquele momento, fez uma promessa. Não apenas se comprometeu a ajudar a criança,
mas também inspirou outros a fazer o mesmo. A mensagem era clara: todos podemos ser heróis na vida de alguém, independentemente de nossa posição. A história do encontro não terminou ali. Ele deixou um legado de esperança, onde pequenos gestos podem criar grandes mudanças, e isso nos leva a refletir sobre o impacto que cada um de nós pode ter na vida do próximo. Essa conexão entre Neymar e a criança foi um lembrete poderoso de que a empatia tem o poder de transformar realidades. O encontro entre Neymar e a criança doente não foi apenas um momento de emoção, mas uma verdadeira transformação na vida de ambos. A conexão que se formou entre eles foi profunda e tocante, revelando o poder da empatia. Neymar, conhecido por sua carreira brilhante e estilo de vida glamuroso, se mostrou uma pessoa sensível e disposta a ouvir. Quando a criança, fragilizada pela doença, olhou nos olhos do seu ídolo, sentiu uma onda de esperança. Esse olhar se transformou em um abraço caloroso, um gesto que dizia mais do que palavras poderiam expressar. A criança sempre sonhou em conhecer Neymar, mas o que realmente aconteceu foi muito mais do que um simples encontro. Neymar se aproximou, ouviu suas histórias, suas lutas e suas esperanças. A partir desse momento, ele decidiu que não apenas queria ser um ídolo, mas também um agente de mudança. Ele se comprometeu a ajudar a criança com sua luta contra a doença e a inspirar outras crianças que enfrentavam desafios semelhantes. Essa decisão não apenas trouxe alegria para a vida da criança, mas também gerou um impacto significativo na vida de muitas outras crianças. Ao ver o sorriso no rosto da criança, Neymar percebeu a importância de se usar sua influência para promover a solidariedade. O que antes parecia um sonho distante tornou-se uma realidade palpável. Esse gesto de carinho e compromisso não passou despercebido. As redes sociais explodiram em reações positivas, mostrando que a bondade pode gerar um efeito em cadeia. Muitas pessoas se sentiram motivadas a ajudar, transformando pequenas ações em grandes mudanças. Essa história nos lembra que, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, a empatia pode criar laços poderosos e transformar vidas. O encontro entre Neymar e a criança foi um testemunho de que todos nós podemos fazer a diferença, não apenas em nossas vidas, mas também na vida dos outros. O que começou como um sonho se tornou um legado de amor e esperança. O encontro entre Neymar e a criança doente não apenas mudou a vida dela, mas também gerou um impacto profundo em todo o mundo. Quando as imagens desse momento emocionantes foram compartilhadas nas redes sociais, uma onda de solidariedade começou a se formar. As pessoas começaram a se mobilizar, mostrando que pequenos gestos de bondade podem criar grandes mudanças. A história viralizou, levando a uma reflexão coletiva sobre a importância da empatia. Após o encontro, muitas famílias e crianças que enfrentavam dificuldades também se sentiram inspiradas. Um exemplo disso foi uma campanha de arrecadação de fundos que surgiu nas redes sociais, onde pessoas de diferentes idades começaram a contribuir para ajudar instituições que cuidam de crianças com doenças graves. Isso demonstra como um ato de amor pode tocar 1000 corações e motivar ações concretas. Neymar, ao perceber o impacto de seu gesto, decidiu se envolver pessoalmente, visitando hospitais e participando de eventos beneficentes. Ele começou a usar sua plataforma para conscientizar sobre a importância da doação de sangue e de medula, mostrando que qualquer um pode fazer a diferença. A transformação que ocorreu é evidente. A criança que sonhava em conhecer seu ídolo agora inspira outros a lutarem por um futuro melhor. A história se espalhou como fogo em palha seca, e isso nos leva a pensar: como podemos continuar essa corrente do bem? Cada um de nós tem o poder de causar um efeito em cadeia. Um simples ato de gentileza pode ressoar e criar um impacto muito maior do que imaginamos. Agora, mais do que nunca, é fundamental lembrar que, ao nos unirmos em torno de uma causa, podemos transformar não apenas a vida de uma pessoa, mas a sociedade como um todo.
A história de Neymar e da criança doente é uma poderosa lição sobre amor e solidariedade que ressoa profundamente em nossos corações. Quando Neymar e a criança se encontraram, algo extraordinário aconteceu. O que começou como um simples desejo de conhecer um ídolo se transformou em um momento de conexão genuína que transcendeu suas diferenças. A alegria nos olhos da criança ao ver Neymar se aproximar é um testemunho do impacto que um ato de bondade pode ter. Mas o que acontece quando você combina essa ação com a capacidade de inspirar outros? Após o encontro, a vida da criança mudou. Neymar não apenas se tornou um amigo, mas também um defensor das crianças que enfrentam doenças graves. Ele se comprometeu a ajudar instituições que apoiam esses pequenos heróis, mostrando que mesmo aqueles que estão em uma posição de destaque podem fazer a diferença. Isso nos leva a refletir: como podemos nós também contribuir para o bem-estar dos outros? Cada pequeno gesto de bondade, como uma doação ou um simples sorriso, pode criar ondas de esperança e transformação. Muitas vezes nos deparamos com histórias de pessoas que, inspiradas pelo exemplo de Neymar, iniciaram campanhas para arrecadar fundos ou promover a conscientização sobre doenças infantis. Essas iniciativas não apenas ajudam as crianças necessitadas, mas também criam uma comunidade unida em torno da causa. A verdadeira beleza está em como essas ações geram um efeito cascata, onde uma pequena mudança pode levar a grandes transformações na vida de muitos. Ao espalhar amor e solidariedade, todos nós temos o poder de fazer a diferença. Assim como a criança e Neymar, podemos ser agentes de mudança na vida de alguém. Que legado você gostaria de deixar? O que mais podemos fazer para ajudar aqueles que enfrentam desafios? A história de Neymar e da criança nos lembra que a empatia se transforma em esperança e que juntos podemos criar um mundo melhor. Espalhar amor e solidariedade pode transformar vidas e criar um impacto positivo no mundo. Muitas vezes, pequenos atos de bondade podem fazer uma diferença imensa na vida de alguém que está passando por dificuldades. Imagine um vizinho que, ao perceber que você está passando por um momento difícil, simplesmente lhe oferece um sorriso ou uma palavra de encorajamento. Esse gesto simples pode mudar completamente o seu dia. A jornada de ajudar os outros pode começar de maneira muito simples. Você pode, por exemplo, se envolver em um projeto de voluntariado em sua comunidade. Existem inúmeras instituições que precisam de mãos amigas, seja em abrigos, lares de idosos ou hospitais. Ao dedicar algumas horas do seu tempo, você não apenas ajuda aqueles que precisam, mas também encontra um propósito maior e cria laços significativos. Além disso, o voluntariado pode ser uma experiência transformadora, semelhante a um herói que descobre sua força ao enfrentar desafios. Outra forma de espalhar o amor é por meio de doações. Se você tem roupas, brinquedos ou alimentos que não utiliza mais, considere doá-los a instituições que atendem a crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. Um simples gesto pode levar esperança e alegria a alguém que não tem o que comer ou vestir. Além disso, pequenas ações no dia a dia, como ser gentil com um estranho, oferecer ajuda a um colega ou simplesmente ouvir alguém que precisa desabafar, podem ter um efeito cascata. Essas interações podem inspirar outros a fazer o mesmo, criando um ciclo de bondade. E, enquanto você se dedica a espalhar amor, lembre-se de que cada ato, por menor que seja, conta e transforma vidas. O que você fará hoje para espalhar esperança e amor ao seu redor?